Vocês devem ter visto nos últimos dias que a NVIDIA anunciou o DLSS 5 e, como vocês devem ter visto nas redes sociais, tivemos muitas reações opostas. Algumas pessoas achando muito legal, outras pessoas falando que está horroroso, esse tipo de coisa. E eu vim dar alguns contextos a mais aqui, baseado nas coisas que eu vi. Eu tô com várias abas abertas aqui exatamente pra gente analisar junto. Não vim aqui dar uma opinião, vim apenas expor fatos e expor opiniões públicas que a gente achou aqui, olhando principalmente o Twitter, né, onde o pessoal tá comentando mais sobre isso. Primeiro, o próprio artigo da NVIDIA, né, eles estão anunciando o DLSS 5, não lançou, não está pronto para você já começar a usar esse tipo de coisa. Eles deram uma boa explicada sobre a parte cinematográfica, muitas vezes, aqui eles estavam falando, porque basicamente o que a gente tá vendo é a evolução dos shaders, né? Chegando num ponto onde não é nem o shader mais que tá evoluindo, é algo quase que tá substituindo os shaders, né? Quer dizer, no momento não chegou nesse fato ainda, mas essa é a progressão, é para isso que tá indo, né? Como tá escrito aqui, o DLSS foi lançado em 2018, eles usam o DLSS como qualquer tecnologia da NVIDIA que utilize IA para melhorar de alguma maneira performance ou gráficos. A gente tá vendo uma reação bem parecida quando eles anunciaram o primeiro DLSS, o DLSS básico, que pega um frame menor e joga para um maior usando Deep Learning, né, usando a IA. Mas agora, comparando com o primeiro DLSS, a gente tá vendo uma reação muito mais negativa do que naquela época. Esses daqui, principalmente esse frame aqui do Resident Evil, foi onde o pessoal mais teve problema. Esse daqui mesmo, até deixei ele aberto aqui exatamente pra gente analisar. Vamos primeiro, esse daqui é a versão original. O principal ponto que o pessoal tá criticando é o fato de que tá tirando a visão dos desenvolvedores. E eu consigo ver esse lado facilmente, principalmente, nem vamos falar do rosto ainda, tanto que eu só vou mexer nessa parte aqui, ó. Principalmente nessas iluminações aqui, ó. Tá bem diferente a própria iluminação do jogo. Esse outro print aqui, eu acho que é um dos mais chocantes que eu vejo. Assim, não vamos analisar os rostos ainda, tá? Tô analisando o cenário em si. Esse daqui é uma parte no comecinho do Starfield, onde você tá numa lua de noite, dentro de uma mina subterrânea. Então, faz sentido ser um ambiente mais escuro, um chão sujo, um chão todo marcado, lugares escuros onde você mal consegue ver, e daí a IA, o DLSS 5 tá deixando bem mais limpo o lugar, bem mais claro, tá ligado? Várias áreas onde eram bem escuras, por exemplo, essa parte aqui, ó, se você for ver, tá bem mais claro agora, tipo, bem mais aparente. Aqui também do outro lado, ó, muitas coisas que começam a ficar bem mais em evidência. Essa é uma parte que me incomodou, porque tá mudando a iluminação do jogo. Porque eu joguei essa parte aqui do Starfield e realmente é pra ser uma parte toda suja, é uma entrada de uma mina, tá ligado? Os caras estão minerando esse cristal aqui, eu não lembro o nome da pedra do jogo lá, mas eles estão minerando essa coisa aqui. Por que tá tão limpinho, tão bonitinho? Não é pra ser, tá ligado? Tanto que você consegue ver, agora indo pras roupas, você consegue ver as roupas, os trajes deles mais sujos também, e a IA tá dando uma limpada neles aqui também, tá ligado? Não 100%, mas tá ficando muito mais claro. Agora vamos pra parte do rosto. Uma coisa que a gente viu, que eu até peguei aqui, esse tweet da Emily Yang, uma ex-funcionária lá do Linus Tech Tips, e ela tava explicando aqui algo que eu consegui entender bem o porquê que incomodou tanto o rosto. Isso chegou a me incomodar também, tá? Vamos focar no rosto, não dá nem pra dar zoom aqui, mas vamos focar no rosto do cara. A diferença de iluminação do rosto. Pra você conseguir ter uma iluminação desse jeito no rosto de alguém, você precisa ter que nem a gente tem aqui nesse momento. Will, até aponta pro pessoal ver. Olha a luz aqui, ó. Tem uma luz gigantesca apontada pra minha cara, muito forte. Pra uma câmera conseguir captar o rosto do jeito que tá aqui nesse gráfico, precisa ter uma iluminação de estúdio na cara do personagem. E ele não vai ter isso dentro de uma mina subterrânea numa lua. Tanto que na versão original a gente consegue ver, tá escuro. Não dá pra ver todos os detalhes. Então, eu senti que essa foi a parte mais exagerada. Ó, outra parte que dá pra ver aqui, ó. Vamos ver bem essa parte aqui, ó. As laterais do cabelo dele.
olha a luz que ele tá recebendo quase de trás. Isso é normal. A gente tem essa luz, ó. Will, aponta pra aquela agora ali, ó. Saca só, a gente tem essa luz aqui, ó. Tá vendo essa luz? Essa luz é literalmente pra bater na parte de trás da minha cabeça e para vocês conseguirem diferenciar mais aonde acaba a minha cabeça, aonde acaba eu, Roberto, e aonde começa o fundo. Para isso que serve essa luz. Olha como tá no original, as laterais da cabeça dele aqui, bem onde tá meu mouse. E olha como fica sem. Olhem a diferença. Da onde que tá vindo essa iluminação? Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema que eu imaginei, né? Eles apresentaram isso da maneira errada. Eu já vou mostrar mais alguns exemplos aqui para vocês entenderem um pouco mais o que eu quis dizer. Dá para ver que tá muito mais exagerado. Tem muito mais, agora no rosto dela, tem muito mais luz chegando no rosto dela que não deveria estar chegando. Entendeu? Voltando aqui Perdão, não lembro o nome dela, do Resident Evil Wrecking. Vou começar a jogar hoje, eu ainda não comecei, então por isso que eu não lembro. E eu não sou um grande jogador Resident Evil, então não acompanhei muito. Tem muito mais luz chegando no rosto dela. E não é pra ter. É pra ser uma cena mais escura. É pra ser uma cena coisa. E daí, uma coisa que, sim, é questão de sombra também, mas, cara, o lábio dela parece estar maior, os olhos dela parece que ela tá mais maquiada, e não é pra ser isso. É pra ser um personagem que tá se cagando, que tá se fudendo nesse universo, entendeu? E daí o quê? Ela foi lá e colocou a cara inteira de maquiada? Pra ficar fazendo pose? Não! Eles apresentaram isso de uma maneira muito, muito forçada. Isso aqui, ó. Aqui ela dá a explicação perfeita do que eu tava falando. Aqui, ó. Aqueles dois rostos que eu falei. Olha aqui, ó. Pele normalmente não é tão brilhante e não tem luz suficiente nessa cena aqui que a gente tá falando, pra que tenha tanta vermelho na orelha. Ela tá falando principalmente aqui, ó. Dessa parte aqui, porque como a orelha é muito fina, então passa a luz. Se eu pegar meu celular, acender a lanterna e colocar atrás da minha orelha, você consegue ver a minha orelha vermelha. Não tem luz suficiente nessa cena pra isso tá acontecendo. É aquilo que eu falei. Isso daqui é dentro de uma mina subterrânea. E daí ela explica exatamente isso. Pele não é tão brilhante normalmente. E não tem luz suficiente nessa cena aqui pra que tenha tanto um vermelho tão visível nas orelhas. O que a gente tá vendo é um modelo, é isso que ela tá falando aqui, ó. Estou lendo o que tá escrito aqui. O que nós estamos vendo é um modelo de inteligência artificial que foi treinada por fotos e vídeos profissionais, onde os sujeitos das fotos estão normalmente usando maquiagem, tanto homem quanto mulher. Porque é assim que funciona. Um estúdio profissional de fotografia vai ter uma iluminação gigantesca. Isso aqui é pouca, essa iluminação que eu mostrei pra vocês. É muito pouca comparada com o que um estúdio de fotografia tem e que é exatamente para fazer esses detalhes ficarem mais fortes, para a imagem ficar mais forte. Isso que essas demos aqui, essas imagens demos que nos mostraram, parecem tão forçadas. Elas não estão bem calibradas. O que a gente espera é que isso daqui seja uma ferramenta onde os desenvolvedores dos jogos consigam alterar para ficar do jeito que eles querem. Não tô falando aqui sobre o apoio de substituir desenvolvedores de jogos, eu acho o contrário disso, minha opinião pessoal, mas eu acho que esse foi o principal erro que a gente viu aqui. Daí, agora, sobre outro ponto. Quer dizer, antes disso, tem esse daqui, ó. Esse daqui é um que o nosso querido careca Adrenaline, né, o Diego, comentou, que é, se a imagem do meio fosse mostrada na apresentação do LS5, a recepção teria sido muito diferente. Eles tinham que tirar o pé do acelerador da HDR e deixar os contrastes menos iluminação fantástica do estúdio, exatamente isso que eu tava explicando, e botar a parte do Vale de Estranheza junto. Então esse foi o problema, porque eles tentaram fazer muito realista, como se fosse realmente estúdio, aquele que você consegue ver detalhezinho por detalhezinho, buraquinho poro por poro na pele da pessoa. Olha essa comparação aqui, esse é o original, esse daqui é o forçado e esse daqui é uma mistura dos dois para deixar mais realista, fica bem melhor. Esse daqui, dessa mulher mais idosa, pô, cara, a pele dela ficou absurdamente marcada. Se tivessem feito um meio entre as duas, ia ter ficado bem melhor mesmo. Então eu acho que eles só mostraram o extremo. Acho que esse foi o principal ponto que o pessoal se incomodou. A Nvidia, nos exemplos que eles mostraram, foi o extremo do extremo. Eles não deixaram ter aquele carinho do desenvolvedor para tentar deixar do jeito que deveria ser. Obviamente, a gente está falando de um anúncio que foi feito, ó, vamos ver aqui. Nesse daqui está marcado do dia 16 de março, 2 dias atrás. Temos ainda
meses, anos até essa tecnologia estar realmente em uso na boa parte dos PCs, né? Provavelmente vai estar disponível para as RTX 5000, com certeza, tanto que as demos foi numa 5090. O jeito que a NVIDIA apresentou partes das tecnologias do DLSS não ficou muito bem explicado e acabou deixando esse sentimento ruim com o público. Eu não discordo nem um pouco com o que o pessoal tá dizendo, que realmente tá feio. Eu realmente, cara, comparando, se você for ver esses três aqui, você não vai me dizer que o do meio não tá bem melhor do que o da esquerda, do que o original, sabe? Isso daqui tá muito exagerado. Olha a iluminação que tá vindo aqui, cara. Tem um holofote na cara desse mano aqui, tá ligado? Tem uma luz aqui, ó. Nossa, deixa até a lanterna ligada. Tem uma luz aqui, no rosto dele. Tá muito forte. Tá muito forte. O problema foi o exagero do que eles mostraram, entendeu? E daí, agora, outro ponto. Esse daqui, Ryan Shrout, ele é um cara muito desse... Ele é do meio mesmo de hardware, de tecnologia, já foi parte da equipe da Intel, e ele foi ao vivo na NVIDIA ver esses testes ao vivo, né? Ele tava explicando que basicamente não é só um filtro, mas o principal ponto que o pessoal pegou do que ele falou é o seguinte: o jogo estava rodando na 5090, então esses prints aqui que eu tô conversando, esses prints aqui que a NVIDIA colocou aqui, todos esses aqui, o jogo estava sendo renderizado, o jogo estava sendo renderizado em uma 5090 e o filtro, o DLSS 5 em si, estava sendo renderizado em outra 5090. E daí o pessoal tá falando, porra, que absurdo, que papapá. Cara, acabou de ser anunciado isso daqui. Se a gente tivesse o DLSS, o primeiro, o DLSS 1, do mesmo jeito que estava no momento que eles anunciaram, deixaram público pela primeira vez o que seria o DLSS, a gente ia ter uma performance horrorosa, entendeu? Não adianta. É questão de tempo. Aqui, eu realmente acho que eles fizeram errado nisso de tentar mostrar no mais extremo possível, no mais realista possível, acabou ficando um pouco mais exagerado do que a realidade, na minha opinião. Opinião do Robertinho aqui, tá? Aqui, ó, Dr. Ian Cutress, outro youtuber, influencer, consultante de hardware, comentando exatamente isso. As demos estavam sendo rodadas em duas 5090, mas é exatamente isso. Tava rodando uma versão mal otimizada. É claro que vai estar mal otimizada. É a primeira vez que eles mostram pra gente essa tecnologia, entendeu? Então, é algo que a gente já viu a NVIDIA fazer antes. Eles mostram algo desse tal jeito, e daí que a gente começa a entender um pouco mais pra frente de como é que vai rodar. A única coisa que esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês é mais pra tentar deixar um pouco mais claro o que tá acontecendo. Eu gostaria de dar esse um pouquinho de contexto a mais, juntar várias informações que eu acabei vendo durante esses últimos 2 dias sobre o DLSS 5 pra juntar algo um pouquinho mais compacto para vocês conseguirem ver. Espero que não tenha ficado muito longo no caso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E é claro, eu quero saber a sua opinião. Por favor, comenta aí embaixo, me chama no Insta. Eu adoro conversar sobre esse tipo de coisa, então à vontade pra gente bater um papo sobre o DLSS 5 e seus bônus e seus ônus. Então deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.